Então, 1 Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 1. Você vê que aqui, o título aqui em cima, oração para todos os homens. Já fala o primeiro versículo. Eu estava observando as orações, ouvindo e pensando. Por que nós pedimos a Deus? Ora, pedimos a Deus em favor das igrejas, em favor dos irmãos, os pedidos que foram apresentados aqui. Se nós formos, por exemplo, eu vou pedir para um irmão, irmão, ajuda, se fosse orar para um irmão, igual eu mesmo, um homem igual eu mesmo, ou uma personagem, uma imagem, socorre, olha fulano, peço para aquela igreja, aquela cidade, peço para o prefeito, não dá certo. Olha, pedir a Deus, porque Deus está lá na altura, nas alturas, e Deus, ele vê tudo. Note, é impressionante a oração. Nós estamos aqui, levando os pedidos a Deus, orando por alguém que às vezes nem está sabendo, e não está sabendo que a gente está orando, não está ouvindo falar o nome dele, para ele, para a vida dele, e os irmãos também. Irmãos, olha que coisa fantástica, não tem como expressar. Orar a Deus para abençoar fulano, que ele sare, que ele salve. Então aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele fala: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então ele pediu aqui, o apóstolo Paulo, para nós orarmos, que nós façam deprecações, quer dizer, com espírito de submissão a Deus. Nós pedirmos a Deus, mas nós não tiver a nossa vida vivendo em submissão a Deus, em obediência a Deus, nós não poderíamos pedir. Nós devemos estar no espírito de submissão, no espírito de obediência. Aí vai fazer as orações, intercessões, para que ele intercede por nós, para as igrejas, para os nossos irmãos que estão longe, e para os doentes, para os enfermos, e ações de graças. Ações é algo que você faz, não é você pedir oração e ficar sentado. Então, ações de graças, obras de graça, agradecer a Deus por causa do que Ele nos fez, assim, nos deu. Então, ações de graças, feito de graça, graças a Deus, e por todos os homens que estão em eminência, como diz lá em Romanos, capítulo 13, vamos dar uma olhadinha lá, não ia, mas Romanos capítulo 13, olha bem, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a potestades, resiste à ordenação de Deus.
E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha, então ele fala que é para nós orarmos e obedecer todas as potestades, todas as autoridades. E aí ele fala, por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste às autoridades, você está resistindo à ordenança de Deus, porque é Deus que colocou. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você resiste, vai trazer, pode até ir preso, porque não resiste à autoridade, não obedece à autoridade. Aí você vai trazer para si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Então ele fala que os magistrados, os juízes, todos os policiais, não são terror para as boas obras. No caso aqui, se nós não fazemos nada de maldade, de coisas que prejudicam a sociedade, seja perseguido pelos policiais, então por que ela vai ser terror para nós? Nós fazemos o bem. Nós não andamos na injustiça, nas escondidas, fora da lei de trânsito deles. Aí fala, mas para as más. Ela é terror, diz que quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Olha bem. Queres tu, pois, não temer elas, a potestade? Faz o bem. Você quer não temer ela? Anda direito na lei. Anda com os carros em dias, contas em dias, IPTU pago certo, carro imposto certo, anda com o cinto de segurança, não anda contra elas. Então, por quê? Faz o bem e terá louvor delas. Porque você fazendo o bem, você tem louvor dela. Em vez de ter condenação, vai ter. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Não, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, se você fizer mal, aí teme, pois não traz debalde a espada. Se você tem culpa na autoridade, se ela te prende, se ela te multa, então não foi de balde a espada, a correção, o castigo, porque você mereceu. Ele dizendo, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A consciência. Então, o cristão, ele não é pelo castigo de mim, eu não quero ser castigado, é pela consciência. O cristão, ele é filho de Deus, ele ama a Deus, então ele anda direito. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Portanto, não é, irmão, desculpa, eu pensar que falar da oração aqui, então eu enganei, porque nem marquei, eu lembrei no pensamento. Vamos continuar aqui, mas valeu. Então aqui, no versículo 2, ele fala, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então é por isso que nós precisamos de viver em oração. Vida de oração. Oração o quê? É falar com Deus. Orar a Deus, pedir a Ele pelos reis e por todos os que estão em eminência, que estão nos cargos, estão lá no alto. Então, o governante, o presidente, o governador, todos, prefeito, tudo nós devemos orar, para que tenhamos uma vida quieta. Pedimos a Deus. Em vez de pedir para eles, pede a Deus. Sossegada, em toda piedade e honestidade. Agora, 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venha o conhecimento da verdade. Então ele está falando, a vida, se nós vivemos essa vida correta, procurar agradar a Deus, servir, agradar a autoridade. Não dá trabalho para a justiça, a autoridade. Então isto é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Jesus Cristo é Deus, falou, Deus, nosso Salvador, Ele nos salvou. Então nós devemos ser agradável, não ser desagradável, não ser um cristão teimoso, um cristão desobediente, um filho rebelde. Falou, quer que todos os homens se salvem, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, por nós falarmos. Nós devemos orar e pregar para as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para nossas famílias. Querem que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí que eu porém, para vir ao conhecimento da verdade. Se nós conhecemos a verdade, então nós devemos pregar a verdade, que venha também ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, não tem dois deuses, não tem deuses, um só Deus. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que fez os céus e a terra, Deus que criou o universo, Deus que criou nós. Ele nos criou, Ele nos fez. Então, por isso que nós devemos amar. Note, irmãos, que Deus fez nós, cada pessoa, no mundo todo, nenhum é igual ao outro. Pode parecer, mas não é. Não tem a mesma natureza, o mesmo gênio, tem diferença. Eu, você, cada um, é o único que tem na face da terra, que Deus fez. Deus nos conhece, é esse Deus que nós devemos amá-lo. E um só mediador entre Deus e o homem, entre o homem, Deus e Deus ao homem, é Jesus Cristo. Mediador, Ele está intermédio, Ele que intermedia nós, Ele que nós oramos no nome de Jesus, nós clamamos no nome de Jesus, todas as coisas no nome de Cristo. Irmão, lembra que tinha um irmão, que havia pessoa aqui, se é irmão, não sei, ele veio 2 vezes fazer parte dessa igreja. Alguma vez que ele orou, ele não falava em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, não tinha acostumado a oração como nós fazemos. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens. Fala aqui no versículo 5, não tem outro. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por nós, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, o qual quem? Jesus Cristo, homem. Ele se deu. Ele se deu. Não é que fizeram ele dar. Ele não foi entregar para nós a força. Ele se deu a si mesmo, por amor das nossas almas, em preço de redenção, em preço alto, caro, que custou a vida dele, o sangue dele, foi caríssimo a nossa salvação, a nossa alma. O resgate da nossa alma não foi barato, custou caro. Para nós, a salvação custou de graça. Nós não pagamos nada. De graça. Presente de Deus. Mas para ele não. Custou
o preço do filho dele morrido na cruz. Ora, para servir de testemunho, e a vida de Jesus que ele viveu aqui a todo o tempo, serviu de testemunho, de exemplos para os discípulos, para nós, para todo o povo, a seu tempo. Para o que digo? Para que, abra um parente, digo a verdade, em Cristo não minto, fecha o parente. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé, na verdade. Então Paulo diz que ele não mentia. Vamos ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, está aqui perto. Capítulo 1, versículo 15. Olha o versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo falou, desde o ventre da mãe dele, olha bem, você veja só como é que é a predestinação. Paulo, desde o ventre da mãe dele, ele nasceu, ele foi rebelde, ele foi um perseguidor, ele perseguiu a Cristo, ele perseguiu a igreja. Mas ele foi chamado aqui, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar a seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Note bem, ele fala que ele foi revelar seu filho, para ele falar de Jesus, falar do Filho de Deus, para que o pregasse entre os gentios. Por isso que fala que o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, não consultei, ele falou. Não é que nem nós vamos ficar consultando, será que devo fazer isso? O marido fala para a mulher, será que eu devo fazer isso? A mulher, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo aceitar Cristo? Será que eu devo levantar a mão? Levante a mão, aceita Cristo. Não consultei a carne e nem sangue. Ele não consultou nada a ele e nem homem nenhum, ninguém. Ele não quis ver se era da vontade dele. Ele não ficou pensando. Aí vamos continuar aqui agora. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O gesto que está falando de levantar mãos santas, eu lembro no jogador. Quando o jogador, por que o jogador fala aquilo? Quando ele dá uma calçada, derruba alguém, ele faz assim, você não vê que ele faz assim? O que ele quer dizer com aquilo? Eu penso que ele está dizendo que ele é inocente, ele não fez para não receber o cartão, falta, não é? Não tem a intenção. Então é aqui, então ele fala, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, não é só aqui, é em casa, é no serviço, é onde tiver. Não precisa fazer a oração para que ele prepare, fechar os olhos, está andando, orando. Jonas não orou dentro do ventre do peixe? Lá no fundo do mar? Imagina, orou e Deus não ouviu a oração? Deus ouve a oração em qualquer lugar, dirigindo o carro. Ora, pede a Deus. Ora em todo lugar, levantando mãos santas. Quer dizer, inocência, sem com mal intenção, sem pecado, confessa se tiver pecado, sem ira. Salmos 134, vamos ver lá. Salmo 134. Olha aqui. Exortação a bendizer ao Senhor. 134, Salmo. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que
assistis na casa do Senhor todas as noites. Olha bem, ele está falando, se você assistir o culto, todas as noites na casa do Senhor, é para bendizer ao Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Viu só como é que é interessante? Levantai as vossas mãos no santuário. A Deus, mãos puras, sem ira, sem raiva. Como é que você vai orar a Deus, levantar as mãos, vamos dizer assim? É a mesma coisa pegar, levantar o coração com a mão, com humildade, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem aborrecimento, consentimento com nenhum irmão, nem com a igreja. Agora, imagina só, um crente afastado, um cristão fora do rebanho, será que ele tem poder? Ele tem espírito para ele orar? Não sei, porque eu nunca passei por isso. Será que tem? Se ele estiver em pecado? Porque se estiver afastado, ele está em pecado. Nem que não esteja. Nem que ele não esteja nada, está fazendo, estou em casa fazendo tudo certinho, mas está afastado. Está em falta com Deus. Está em falta com a igreja. Está em falta, está em pecado. Então, por isso que ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Como é que vai estar tudo em contenda? Uma igreja tudo cheio de briguinhas, brigas, contenda. Como que Deus vai abençoar? Deus não abençoa. Não, desagrada a Deus. Agora, o versículo 9, mexem com as mulheres, que as mulheres não gostam muito. Aí ele diz assim: quero do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, abre um parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, fecha o parênteses, com boas obras. Viu só? Atavíe. O que é atavíe? O quê? Enfeite. Muito enfeitada. Então, é melhor que ela... trajes... Ela tem que usar... mulheres, atavíe em traje honesto. Honestidade. Com pudor. Com respeito, que não faz vergonha. Mulher, talvez faz vergonha uma por marido, por homem. E dá para ir longe aqui. Não precisa que o marido esteja proibindo a mulher, faz ou não faz, não usa aqui, não. Ela deve saber onde ela coloca os pés. Onde ela coloca, como que ela vive. Então, mulheres, com pudor, modéstia, humildes, não com tranças. Por que ele está falando de trança aqui? Por que será que ele está falando não com tranças? Mas, este apóstolo Paulo, alguém chama que apóstolo Paulo é machista. Depois, quando ele fala, né? Acho que é machista. Tranças, deve ser o quê? Porque para fazer, tem certas tranças, dá muito trabalho. Vai trançando, perde tempo. Pode ser isso. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ela tem que ser moderna. Isto que agrada a Deus. É isto. Mas como convém às mulheres que façam profissão de servir a Deus. É isso, é servir a Deus. Com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. A mulher que aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine
e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha, na igreja, Paulo falou, não permito, porém que a mulher ensine. Mulher não deve ocupar o púlpito, ela deve ocupar o púlpito se for só com mulheres, só entre as irmãs, só mulheres. Se chegar um irmão na reunião, ele não deve vir. Aí ela deve passar a palavra para ele. Porque fala assim, nem use de autoridade sobre o marido, é o marido que deve usar autoridade sobre a mulher. A Bíblia que disse. Foi Paulo, por isso, teve um que já morreu. Ele questionou tanto isso comigo. A mulher, Paulo é machista. Eu falei, não. É costume da época, hoje é moderno e tal, então, mulher sai mais bem que o homem. Falei, Paulo levou a criação. Depois nós vamos ver daqui a pouco. Não ensine nem use de autoridade sobre o marido. É o que as mulheres mais gostam, ser autoridade. Não é que gostam, parece que o marido tem que ser um mandato da mulher. Ele vai para prestar conta diante de Deus. O marido é para ser autoridade. Mas que esteja em silêncio. Olha aqui no 3, aqui que fala, ó, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se Deus tivesse feito Eva primeiro, aí tá certo, aí ela poderia. Mas não, é ele o pai velho, é ele. Não quer dizer que não deve pedir conselho, tudo, ela pode por ordem. A decisão é ele que dirige a casa. Ó, Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. No lar é assim. Agora tem umas passagens marcadas aqui bem antigas que eu fiz, porque eu não li. 1 Pedro 3, 3, 4, vamos ver o que quer dizer. 1 Pedro, ó, é certo. O enfeite delas, 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Todos nós gostamos. Eu gosto de ver mulher bem arrumada, né, cabelo. Eu gosto de cabelo curto, enrolado, assim, ou de duas nucas. A mulher cabelo comprido, ela deve ser do jeito que for, cabelo comprido. Mas é bonito, ó. Mas o apóstolo Paulo está falando, considerando, ó, vamos pensar do versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então ele fala para as mulheres, seja sujeita a vossos maridos. Se alguns de marido não obedece à palavra, não é cristão, pelo porte da mulher, testemunho da mulher, ela pode ganhar o marido. Considerando a vossa vida casta em temor. Olha, a mulher, olha, como que a Sara chamava Abraão? Senhor. Hoje a mulher fala o quê? Você, meio de qualquer jeito, cortando por meia palavra. Tu. Né? Amor de Deus. Mas o homem, bom, vamos voltar aqui. Tem outras passagens marcadas aqui. 3, 3, 4. Vamos sair de lá agora. Agora Tito 2:5 também. Tito 2:5. Versículo 1 começar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras,
não dada a muito vinho, mestra do bem. A mulher não é para ser caluniadoras, e não dada a muitos vinhos. Para quem, olha bem, a mulher idosas, crentes maduras, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então, as cristãs antigas, mais experientes, então ela deve ir para essas cristãs novas, casadas de novo, que não tem experiência, sabe? Você deve amar o seu marido, não por mais lenha na fogueira. Ele sai, você faz também, tem tudo. Não, a mulher, aqui fala, para que as mulheres novas serem prudentes, amarem seus maridos. Eu falo para a mulher ensinar, para que ensine as mulheres novas. Mulher nova muito sem juízo, tem muita ilusão de que as outras mulheres a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, aos 5, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A mulher ela pode amar o marido fácil, mas sujeita ela não quer ser sujeita. Ela quer ser livre. Então, ela quer ter o dinheiro dela, quer a minha parte, pronto. Não. A mulher, ela é ajudadora. Vamos voltar aqui em Timóteo aqui. Então, e Adão, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu tive batendo com isso que já morreu. Não vou falar o nome dele não. Sobre isso aqui. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele está falando que Adão não foi enganado, foi ela foi enganada e caiu em transgressão. E depois derrubou Adão. Você vê quando era o mascate, o vendedor, ele quer só procurar se encontrar a mulher em casa, porque a mulher é mais fácil de comprar as coisas, mostrando, vem e vai. O marido, o homem, já não, tchau, a conversa é curta. Né? E com a mulher é mais fácil. Aí ele fala no 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Alguém diz assim que as mulheres salvam por criar bastante filho. Não é isso. Então, se você, as mulheres que não têm filho, estão tudo perdidas. Diz que aqui não. Salvar-se quer dizer que a mulher ela ficou manchada por causa do pecado da Eva. Então, salvar-se daquela situação. Porque sempre a culpa é na mulher, porque é a mulher que comeu o fruto, tomou e deu ao seu marido. Então, salvar-se-á, porém, dando luz filhos. Então, a mulher não era para sofrer isso. Então, agora ela vai ter filho na dor, para salvar daquela situação. Não é que é salvar da condenação e ir para o céu, daquela situação. Se permanecer com modéstia, porque se ela não permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, ela não salva daquela situação, ela continua manchada mesmo. Porque ela continua desse jeito, não sendo modéstia. Vamos ver outro lugar aqui. Efésios capítulo 6. No capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele está falando que a mulher
sujeitar vossos maridos. O apóstolo Paulo falou em vários lugares, né? Então, porque o marido é o cabeça da mulher. Ele é o que governa, ele é o chefe do lar. Agora, quando a mulher é viúva, e quando o marido também não faz, então aí um tem que tomar a frente, né? Mas ele seria o responsável. Como também Cristo é a cabeça da igreja. A igreja deve estar sujeita a Cristo. Não sujeita a homem, sujeita a pastor, a dirigente nenhum. A igreja está sujeita a Cristo. Só isso. Ela deve procurar, cada um faz a sua parte. Trabalhar para Cristo. Servir a Ele. Ser honesto a Ele, agradar a Ele. Sendo Ele próprio Salvador do corpo, a cabeça da igreja, Salvador do corpo, né? Corpo da igreja, que são os irmãos, somos pedras vivas. Nós, irmãos, formamos o corpo de Cristo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seus maridos. Efésios 5, 24. Olha, em tudo, não é uma parte. Então as cristãs, por amor a Cristo, por ser fiel a Cristo, ela então vai servir o marido nessa situação. Vai se sujeitar a ele. Porque se ela não sujeitar, ela vai pecar contra Deus, contra Cristo. Se a mulher teimosa, rebelde, ela é uma cristã e não sujeita o marido, então ela não está sujeitando a Cristo. Agora depois ele fala assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Por que apóstolo Paulo diz assim: vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos? Ele não falou, vós, mulheres, amai a vossos maridos. E ele não falou para o marido sujeitar a vossas mulheres. Ele falou, vós, marido, amai a vossas mulheres. Mas por que será que o apóstolo Paulo falou para o marido amar a mulher e não pediu para a mulher amar o marido? Só pediu para o marido amar a mulher. Quem que responde? Sei que os irmãos sabem disso. No caso da insujeição da mulher, leva o marido a se irritar contra ela. Tá? Para que tenha equilíbrio dos dois lados. Amém. Outra explicação? É porque a mulher não precisa mandar ela amar. A mulher, na natureza dela, ela amar até um gato, um gatinho. O homem, não. Amar gato. Você gosta de criação. Amar cachorro, amar peixe, amar essas coisas. Então, o homem é mais duro de amar. Então, para ele amar a mulher. Agora, a mulher já tem facilidade de amar, mas sujeitar elas não quer. E a interpretação do Monanel é cabível também, porque para controlar a situação. Senão vai ter briga, vai ter choque. Então, mas o marido, então fala, vós maridos, vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja, e se entregou assim por ela. Então o marido deve amar a mulher e se entregar por ela. E no batente, trabalhar, sofrer e não reclamar, não. Quando ele está com saúde, tá bom. Depois que ele tiver também meia sola, como eu falo, bem corrido também, ele não vai. Mas amar a mulher. Ele fala assim no 26. Para a santificar, quando falando de Cristo, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja, ela deve apresentar a si mesma igreja gloriosa, uma igreja seja de glória, sem mácula,
A igreja não pode estar em pecado, viver em pecado, apoiando o pecado. Quando fala igreja, cada membro da igreja. Se um membro da igreja estiver vivendo em pecado, está atrapalhando a obra. Nem ruga. Eu não sei o que quer dizer ruga, que ruga quando a pessoa está com defeito, está arrugada, está velha. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se eu tivesse pensado nesse caso, eu corri todas as versões, né? Assim deve, o 28, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Então o marido vai querer prejudicar o seu corpo, ele ama o seu corpo. Nós amamos, eu amo o meu corpo, os irmãos também. Olha, então, assim deve os maridos amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Já Jesus não disse que é uma só carne? É uma só carne. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Quer dizer, se o marido aborrece a mulher, ele prejudica ele mesmo. Ele depende dela a todo momento. Ele depende do carinho dela, do amor dela, do agrado dela. Viver junto. Como diz, comer sal junto não é fácil. Muitos hoje estão largando, os irmãos. A gente vê. Ruma e casa aí, meio de qualquer jeito. Antigo era diferente, tinha mais responsabilidade. Para tirar uma moça da casa do pai, precisa pensar bem. Nem que brigue, nem que vá a contenda toda. Vamos ter que viver junto. Pode. Não pode estar largando, abandonando, por briguinha. E nem mulher a seu marido. Abandonar o marido por outros motivos. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor e a igreja. Nunca ninguém odiou a sua própria carne e seu corpo. Eu alimento o corpo. Vou odiar o meu corpo? Eu vou alimentar, eu vou cuidar, assim como Cristo alimenta a igreja. Este agora aqui é alimento para nós, para saber como servir a Deus, como as mulheres saberem comportar no casamento. Assim, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta a sua e sustenta, como também Cristo, Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então nós somos, membro do seu corpo, membro do corpo de Cristo, fazendo parte da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Tinha esquecido que tinha essa parte aqui. Por isso deixará o homem, olha bem, falando para o homem, primeiro deixa o pai e a mãe. Você quer ver, não combinar, dá trabalho, é morar junto, dá problema. Então ele falou, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher, unir a sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha bem o casamento aí, unido, quiser para não separar. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Está vendo? Vós, filhos, falar um pouco dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E os filhos não querem ser obediente a vossos pais. Filho não quer obedecer. No Senhor. Porque ele não pode ser obediente ao pai para pecar contra o Senhor. É falando para filho cristão. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não honra. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então vê o pai também, começa a provocar ira no filho, começa a insultar no filho,
Então ele fala que vós, pai, não provoquei a ira a vossos filhos. É para respeitar, corrigir o filho, saber criar o filho. Não é assim, fica aí, provocando o filho, insultando o filho. O pai não pode dar essa ousadia, essa confiança. Depois ele perde a autoridade sobre o filho. Nunca, graças a Deus, fui desse jeito com os filhos. Brinca, você tem que brincar, mas provocar ira, deixar ele nervoso, raiva, fazer ele te xingar, ele te tocar qualquer coisa, querer bater no pai, assim, pega desde pequeno e aproveitando do pai. E o pai perde a autoridade. Então, na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, criar-lhe na doutrina. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como Cristo. Não servindo à vista. É que aqui ele fala dos empregados, servir aos senhores, não é servir na vista, perto do patrão, que o patrão está vendo, rebenta de trabalhar, morre de trabalhar. Quando o patrão está longe, ele vai sentar, ele vai forgar. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Não é como querer agradar ao homem, é servir como agradar ao Senhor. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, seja patrão ou seja empregado. Então, se tem que fazer, sabe isso? De boa vontade, servir ao Senhor. Então, sabe que cada um vai receber o galardão diante do Senhor. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está nos céus, que para com ele não há acepção de pessoas. Então, vamos terminar aqui em 1 Timóteo. Então, admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecação, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, nós devemos orar. O assunto, oração. A vida nossa do cristão é viver em oração, pedindo sempre a Deus. Amém? Que Deus abençoe.